Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ana Irene Medeiros, sou fisioterapeuta. Estou aqui para falar com vocês sobre a atuação fisioterapêutica no contexto hospitalar, com ênfase nos pacientes com síndrome respiratória aguda grave por Covid-19. Para quem não me conhece, a minha formação é em fisioterapia, sou fisioterapeuta pela Universidade Potiguar, tenho residência em terapia intensiva pelo Hospital Universitário Walter Cantillo, Universidade Federal do Ceará. Tenho mestrado em fisioterapia pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente faço doutorado em ciências médicas pela Universidade Federal do Ceará e sou servidora pública, sou fisioterapeuta do Instituto Dr. José Frota, que é localizado em Fortaleza, no Ceará. Eu vou dividir com vocês um pouco dessa minha experiência. Atualmente estou na linha de frente da Covid-19, na verdade, desde que começaram os primeiros casos em Fortaleza. Sou diarista de uma unidade de UTI Covid e vou dividir com vocês essa minha experiência com esse paciente, além de trazer o que a gente tem de evidência científica, como deve ser a condução desses casos, quais cuidados nós devemos ter enquanto fisioterapeutas lidando com esse perfil de paciente, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar com vocês, não vou abordar conceitos sobre Covid-19, porque eu acredito que vocês já viram isso em outras aulas. Então, vou falar basicamente de como seria a classificação desses pacientes. A gente sabe que a gente pode ter pacientes que são assintomáticos, que eles foram infectados, mas não ficaram doentes, não relatam sintoma algum. A gente pode ter pacientes que desenvolvem sintomas leves, né, como um quadro de resfriado mais comum, que seriam pacientes que desenvolvem uma doença de leve a moderada. A gente pode ter pacientes que desenvolvem a doença grave, ou seja, são pacientes que já desenvolvem alguns sintomas respiratórios, um aumento da frequência respiratória, um relato de dispneia, uma queda de saturação, e pacientes que desenvolvem a doença crítica. São aqueles pacientes que, além de precisar, né, de algum suporte de oxigênio, eles vão precisar de ventilação mecânica e muitas vezes eles vão evoluir para choque séptico. Chegando onde a gente vai falar nessa nossa aula, que é a síndrome respiratória aguda grave, o Ministério da Saúde caracterizou a síndrome respiratória aguda grave como aqueles pacientes que apresentam, né, uma combinação dos sintomas que eu vou relatar. O primeiro desses sintomas seriam febre alta, né, acima de 37,8 graus, tosse ou dor de garganta, dificuldade respiratória, né, a dispneia, e uma queda de saturação de oxigênio, geralmente menor do que 95% em ar ambiente. E esse paciente ele vai necessitar de hospitalização ou ele vai a óbito apresentando os sintomas referidos, né, independente da sua hospitalização. Então, os pacientes que desenvolvem a síndrome respiratória aguda grave são aqueles pacientes que desenvolvem um quadro respiratório mais grave, né? Não são aqueles pacientes que desenvolvem só aqueles sintomas de resfriado comum. Não, eles vão ter um relato de dispneia, eles vão apresentar clinicamente sintomas respiratórios como a queda de saturação, como uma taquipneia, tá? Eles vão apresentar febre e tudo isso vai culminar na necessidade de oxigenoterapia, muitas vezes na necessidade de ventilação mecânica e muitas vezes no óbito, tá? Então, esse paciente que a gente vai abordar é esse paciente que desenvolve o quadro grave da Covid-19, tá? Então, é aquele paciente mais crítico mesmo. E como é que a gente classifica, né? A gente volta naquela classificação tradicional da síndrome do desconforto respiratório agudo, né? Lá do Consenso de Berlim, onde a gente vai ter algumas características para a gente dizer que o indivíduo tem síndrome do desconforto respiratório agudo. Esse paciente é aquele paciente que provavelmente vai precisar de ventilação mecânica. Então, a síndrome de desconforto respiratório agudo é caracterizada como um início mais súbito, né, uma piora ali na última semana. Na imagem, a gente vai observar opacidades bilaterais, né, então a doença mais difusa. A gente vai ver que a origem do infiltrado não é explicada por causas cardíacas ou por sobrecarga volêmica. E a gente vai classificar essa síndrome de desconforto respiratório agudo em leve, moderada e grave. A leve seria aqueles indivíduos que apresentam uma relação PaO2-FO2 entre 300 a 200, né, a 201, mais necessariamente. A moderada seria aqueles indivíduos que apresentam de 100 a 200.
E A grave, né, seria aqueles indivíduos que apresentam menor ou igual a 100. Tá? Então, de acordo com essa relação PaO2-FO2, que como é que eu encontro essa relação? A partir da gasometria arterial, onde eu encontro o valor do PaO2 e eu vou dividir esse valor da PaO2 pela FO2 que eu estou ofertando para o paciente. Eu vou conseguir classificar ele em uma SARA leve, moderada e grave. Mas entendendo um conceito bem básico, que quando a gente fala de síndrome respiratória aguda grave, a gente não necessariamente está falando do indivíduo que tem um pulmão de SARA, tá? As características da COVID-19 nem sempre refletem um padrão de indivíduos com a SARA mais tradicional. Vão ter indivíduos que sim, vão ter uma característica bem similar, vão desenvolver realmente um pulmão de SARA, mas vão ter indivíduos que têm uma síndrome respiratória aguda grave, que têm uma hipoxemia importante, mas que não necessariamente eles fazem esse pulmão de SARA, né? Eu diria de uma forma mais simples e clara para vocês compreenderem. Então, falando sobre isso, a gente precisa apontar os fenótipos, né, tão discutidos por Gattinoni. Quando a gente começou a estudar a Covid, né, e a Itália, obviamente, foi um país que sofreu um grande impacto, e tem o Luciano Gattinoni como grande pesquisador a nível mundial mesmo, em relação à síndrome de desconforto respiratório agudo, ele logo defendeu que existiam dois tipos de pulmões de pacientes com Covid-19, que ele caracterizou como dois diferentes fenótipos. Seria um fenótipo tipo L e um fenótipo tipo H. Esse fenótipo tipo L seria de low, de baixo, tá? Então, seriam pacientes que teriam uma baixa elastância, uma baixa relação ventilação-perfusão, um baixo peso pulmonar e uma baixa recrutabilidade. Elastância, gente, é o inverso da complacência. Então, toda vez que a gente fala de elastância, entendam que é o inverso da complacência. Se eu estou falando que o indivíduo teria uma baixa elastância, significaria que ele teria uma alta complacência. Se ele já teria uma alta complacência, isso caracterizaria a baixa recrutabilidade desse pulmão. Então, os indivíduos com um fenótipo tipo L, caracterizado por Gattinoni, seriam indivíduos que não precisariam de PIPs muito altas, que, segundo ele, você poderia ser mais permissivo com o volume corrente, poderia inclusive usar volumes correntes mais altos, né, e não necessariamente 6 ml. E aí a gente partiria para o fenótipo H, né, que seria de high, de alto. E nesse alto ele vai caracterizar uma alta elastância, um alto shunt da direita para a esquerda, um alto peso pulmonar e uma alta recrutabilidade. Porque se eu estou dizendo que eu tenho uma alta elastância, implica dizer que eu teria uma baixa complacência. Então, esses indivíduos eles teriam uma maior recrutabilidade, porque eu estaria partindo de uma condição de baixa complacência. Então, Gattinoni publicou 4 estudos falando sobre esses fenótipos, sobre essas diferenças entre o fenótipo L, fenótipo H. Na próxima imagem eu vou ilustrar, né, o que seria uma tomografia caracterizada por ele, onde justamente nesse tipo 1 seriam esses indivíduos que teriam a complacência pulmonar mais preservada, teriam uma boa complacência pulmonar, por isso não teriam pulmões tão recrutáveis, enquanto na imagem da direita, esse tipo 2, seriam aqueles indivíduos que teriam uma baixa complacência e, portanto, a maior recrutabilidade pulmonar. Depois disso, outros autores começaram, inclusive, a pesquisar esses fenótipos, a entender. E um estudo mais recente, né, de um grupo também muito conhecido, encabeçado aí por Roba, né, que também foi publicado agora em 2020, um pouco depois dos estudos do Gattinoni, ele divide não mais em 2 fenótipos, mas sim em 3 fenótipos. E aí, o que é que a gente observa? O tipo 1, né, a característica dessa tomografia é que é múltipla, né, as alterações, existe um vidro fosco, uma opacidade em vidro fosco, mas não é tão comprometido. No tipo 2, a gente já vê uma maior distribuição, inclusive de atelectasias, e no tipo 3 seria um pulmão de SARA mais tradicionalmente. O que acontece? Apesar dessa classificação, né, que foi demonstrada, e mais uma vez, né, a característica de que esses indivíduos com fenótipo tipo 3 seriam aqueles pulmões mais comprometidos, responderiam melhor a PIPs maiores, responderiam melhor a posição prona, porque a gente teria uma complacência pior, então teria maior área de recrutabilidade do que indivíduos do tipo 1, por exemplo. A gente começou a entender depois disso que esses fenótipos
eles podem ser muito mais uma progressão dessa doença do que necessariamente características fenótipas diferentes, tá? Então, existe uma grande discussão no meio científico de isso são fenótipos de fato, e claro que o Gattinone, como o primeiro pesquisador que defende isso, ele defende que sim, são fenótipos diferentes. Existe uma outra linha de pesquisadores que defendem que não, que na verdade seria uma progressão. O indivíduo chegaria com uma complacência pulmonar mais preservada e graças ao processo de Pecille ou de Ville, esse indivíduo iria partindo para um pulmão mais comprometido, com um maior comprometimento na tomografia, com um maior comprometimento respiratório e com a redução dessa complacência, né? Evoluindo, portanto, para um quadro de SARA mais típico, tá certo? Então, entendam desde já que nem todo paciente vai ter uma complacência ruim quando a gente fala da Covid-19. Então, vocês podem muito bem participar do processo de intubação de um paciente e quando calcular a mecânica desse paciente, encontrar uma mecânica respiratória com uma complacência de 50, de 40, que seria uma complacência boa comparado a uma SARA mais tradicional. Mas que esse paciente ele pode vir a evoluir para uma complacência de 10, 15, 20, ou seja, para uma complacência muito reduzida e, portanto, a característica mais de uma SARA mais tradicional. Então, esses fenótipos, eles servem muito para a gente guiar, entender que sim, existem pacientes diferentes, eu não vou estar lidando sempre com o mesmo paciente. Mas alguns desses conceitos já existiam mesmo na SARA tradicional. Tá? Existiam pacientes com pulmões mais recrutáveis, pacientes com pulmões menos recrutáveis, e na COVID a gente consegue observar bem que a gente tem pacientes muito diferentes dentro da mesma UTI. E isso vai estar muito mais associado ao tempo de doença do que a outra coisa, tá? Até que surjam novos estudos provando realmente essa fenotipagem, a gente entende atualmente mais como uma progressão dessa doença do que qualquer outra coisa, tá? E daí, a gente começa com a questão da oxigenoterapia. Esses indivíduos que desenvolvem síndrome respiratória aguda grave são indivíduos que vão precisar de suporte de oxigênio e que muitas vezes vão precisar de VNI, que muitas vezes vão precisar de uma intubação orotraqueal. A OMS ela publica nesse documento, né, em relação ao suporte de oxigênio, que seria necessário a suplementação de oxigênio para pacientes em choque, com hipoxemia importante, para manter uma saturação maior do que 94. E nesse próprio texto ele já coloca a observação, né, que na verdade a meta em pacientes mais estáveis seria uma saturação maior do que 90. Isso vai variar bastante. Então, em cada documento que a gente for mostrar, a gente pode ter uma meta de saturação diferente. O que ficou mais convencional, né, o que a gente observa mais na maioria dos protocolos, é uma meta de saturação maior do que 93, que na verdade não difere do que a gente já trabalhava antes, né, que já era manter uma meta de saturação aí entre 93% e 96%. Mas vocês podem encontrar protocolos que abaixo da saturação de 94, abaixo da saturação de 95 já recomendam suporte de oxigênio e o mais comum é que seja abaixo de 93, tá? Esse suplemento de oxigênio. E daí quando a gente fala do oxigênio, a primeira coisa importante é vocês entenderem que a gente não vai usar a máscara de Venturi. Quando a gente fala de uma pneumopatia viral, né, e de alta transmissibilidade, como a COVID-19, a gente sempre vai pensar se aquele tipo de suporte que eu estou dando ao meu paciente, ele pode acarretar maior aerosolização, maior dispersão de aerossóis e, portanto, maior risco de contaminação da minha equipe. Então, é muito importante a gente ter em mente isso, que é uma coisa que em outras doenças que não são contagiosas, a gente não se preocupa tanto. Então, em relação ao uso da máscara de Venturi, a gente não recomenda o uso por conta desse risco de transmissão. É um gerador de aerossóis maior do que outros tipos de suplementação de oxigênio. O que é que a gente vai preferir? A gente vai preferir a suplementação com catéter de oxigênio. Quando o catéter de oxigênio não for suficiente, a gente vai optar pela máscara de reservatório, tá? Que é aquela máscara que vem a bolsinha de reservatório que eu vou demonstrar na próxima foto. Então, aqui a gente teria o uso do catéter de oxigênio, do catéter nasal, que seria a nossa primeira escolha. A gente tem a máscara reservatório, que pode ser usada. A maioria das recomendações recomenda o uso aí de 10 litros
e não de 15, por exemplo, tá? E a gente tem a máscara de Venturi como algo que a gente não deve estar utilizando. Por quê? Porque eu aumento a dispersão de aerossóis. E aí a gente entra no cateter nasal de alto fluxo e na ventilação não invasiva. Será que é seguro utilizar esses dois recursos ou não? Primeiro a gente tem que entender que esses dois recursos, sim, eles podem ser usados em insuficiências respiratórias hipoxêmicas, né? Talvez o cateter nasal de alto fluxo ele tenha até atualmente uma maior aceitabilidade do que a VNI, mas a VNI, principalmente se for com helmet, ela é maravilhosa, né? A gente já tem estudos com Sara demonstrando o poder da VNI com o helmet, inclusive de forma bem mais eficaz do que com o uso das outras interfaces. Mas quando a gente fala, mais uma vez, de uma pneumopatia viral, a gente pensa na questão da transmissibilidade. Então, a gente vai primeiro entender se aquele paciente naquele momento, ele realmente é elegível, ou se o uso do cateter nasal de alto fluxo e da ventilação não invasiva estão, na verdade, postergando uma intubação. E se sim, eu tiver uma indicação clara de uso, se eu avalio que o meu paciente, na condição que eu encontrei, ele vai ser beneficiar do uso desses recursos, eu posso usar desde que eu tenha condições de segurança para a minha equipe. Então, a gente sempre vai pensar na segurança da equipe. Será que eu estou expondo muito a minha equipe, a esses aerossóis? Como está o meu contexto, tá certo? Então, as recomendações da MIB, né, ela diz que são realmente potenciais de aerosolização e que quando a gente tem algumas determinadas situações, que a gente respeite essas situações, a gente pode considerar o uso tanto da VNI quanto do cateter nasal de alto fluxo. E aí, quais seriam essas condições, né, que eu precisaria ter? Primeiro, um quarto privativo com pressão negativa. Então, o meio ideal para a aplicação desses recursos seria em um quarto onde eu tivesse pressão negativa. O que é pressão negativa? É um quarto onde eu minimizo essa dispersão de aerossóis, porque eu vou estar, de certa forma, sugando esses aerossóis. Então, o quarto com pressão negativa, ele serve para isso, né, para que os aerossóis eles não fiquem no ambiente, né, e para que essa pressão ela fique sugando esses aerossóis do ambiente. Dessa forma, eu minimizo a concentração de aerossóis no ambiente e minimizo o risco de contaminação da equipe. Então, é um quarto fechado, que existe todo um sistema apropriado de pressão negativa. Eu preciso de um ventilador com circuito duplo. Quando a gente fala de ventilação não invasiva, a gente entende que a gente pode aplicar em um circuito único, né, que seriam aqueles BiPAPs tradicionais, que a gente tem um único circuito com a válvula exalatória, e a gente tem um circuito duplo, onde tem um ramo inspiratório e um ramo expiratório. Nessa situação, a gente sempre vai optar pelo ramo duplo. Por quê? Porque se eu tenho uma válvula exalatória, vocês entendem que o ar estaria vazando totalmente para o ambiente e isso não seria seguro. Com o circuito duplo, eu tenho uma entrada por um ramo e saída por outro ramo. Eu preciso de um filtro HME e de um filtro EPA, tá? Então, filtro EPA, que vai ser a proteção bacteriana e viral com 99,999% de eficácia, ele vai prevenir, ele vai impedir essa disseminação quando o ar sair pela válvula exalatória. Então, é necessário. Anirene, eu não tenho filtro EPA, mas eu tenho um HME-F. É possível? Sim, é possível. Em outro slide eu falo um pouquinho da diferença e aí vocês vão entender que é uma alternativa sim usar esse filtro HME-F. Eu preciso de uma máscara totalmente vedada, tá? Então, eu não posso usar aquelas máscaras que tem exalação, tá? Só se eu fechar essa exalação, mas tem que ser uma máscara totalmente vedada. E eu devo fazer um teste aí por 1 hora, tá? Eu faço um trial para ver se esse paciente está respondendo ou não. Se eu observo que esse paciente não está respondendo da forma como deveria, eu devo optar pela intubação orotraqueal e não estar postergando a intubação desse doente. E aí os parâmetros seriam 10 centímetros de água de EPAP e no máximo 10 centímetros de água de IPAP. Lembrando que a insuficiência respiratória hipoxêmica não é hipercápnica, eu não preciso lavar volume desse paciente. Esse paciente não retém CO2. Então, meu foco é na oxigenação, é manter a aeração. Então, meu foco é no valor do EPAP e não no valor do IPAP, tá? Inclusive, poderia até ser usado
o CPAP, sem nenhum IPAP, mas isso vai depender do conforto do paciente, de como o paciente se adapta melhor. E aí as interfaces são diversas, a gente entende que a gente vai preferir nessa situação as full faces, né, porque daria um conforto maior ao paciente, facilitaria esse uso, e o padrão ouro seria o helmet, que é essa última foto, que é esse capacete. Por que o helmet? Porque o helmet ele permite maior conforto do paciente, tá? Então, em estudos com SARA, já tem inclusive revisões temáticas que demonstram que o helmet comparado às outras interfaces, ele é muito mais benéfico. Ele melhora a oxigenação e ele evita mais a intubação comparado a uma máscara oronasal, por exemplo, tá? Então, sempre que disponível o helmet, essa deveria ser a sua escolha. No Brasil, até antes da pandemia, a gente não tinha à disposição os helmets. E com todo o processo de pandemia, alguns centros acabaram criando, tá, esse dispositivo. Então, em alguns centros, sim, existe à disposição. E caso exista, excelente, porque ele já tem comprovado na literatura que ele era mais eficaz num contexto da SARA, no contexto da insuficiência respiratória hipoxêmica. E quando a gente fala do Covid-19, a gente ainda tem um benefício adicional. Por quê? Porque como ele fica todo vedado, ele ainda diminui a contaminação, tá? Então, é mais confortável para o paciente, tem maior tolerância, porque não vai estar apertando nada do rosto, tem uma melhora em relação a pacientes com SARA já comprovada, e em relação à COVID propriamente, ainda minimiza esse risco de contaminação. Então, a minha primeira escolha, sempre que eu tiver à disposição, vai ser o helmet. Seguindo, catéter nasal de alto fluxo. Posso usar se tiver à disposição para pronto uso na unidade. Então, na minha unidade eu tenho um alto fluxo, já tenho aqui à disposição, posso utilizar. A minha equipe precisa ser treinada, eu preciso saber como é o manuseio, preciso saber qual pronto escolher. Nesse caso, a gente vai tentar uma pronto que vede um pouco mais do que o que a gente tentaria em outras situações. Precisa estar com todos os EPIs, em um quarto também privativo, todas aquelas questões que a gente já falou da ventilação não invasiva. E o cateter nasal de alto fluxo, ele vai ter uma grande eficácia em pacientes com uma SARA mais leve, tá? Então, quando a gente classifica pela relação PaO2-FO2, esse estudo realizado na China vai mostrar que em pacientes com SARA leve, se vocês olharem, a falha foi 0 em pacientes com a relação maior do que 200. Em pacientes com a relação menor do que 200, a gente teve uma falha mais importante, né? Então, assim, aqueles pacientes com a doença mais leve, eles se beneficiam demais de um cateter de alto fluxo. Naqueles que não, que já desenvolvem um quadro mais grave, talvez o alto fluxo não seja suficiente. E a gente tem que estar muito atento a isso. Eu vou usar uma determinada terapia, mas essa terapia vai postergar uma intubação ou eu estou ali de olho no meu paciente para avaliar o time, se realmente naquele momento está sendo benefício para o meu paciente ou não o uso daquela terapia. Isso é muito importante, tá, gente? E aí, esse resumo, né, mais uma vez, daquele estudo publicado agora em 2020, pelo Rouba e colaboradores, ele vai mostrar um resuminho. Seria o quê? Como é que está a saturação do paciente em ambiente? Se eu tenho menor do que 95%, eu já poderia iniciar a oxigenoterapia. Se está maior do que 95%, eu não preciso e vou reavaliar esse paciente a cada 6 horas. Iniciei a oxigenoterapia, ele conseguiu manter maior do que 95%? Muito bem, sigo com a avaliação. Se não conseguiu, eu já partiria para um cateter de alto fluxo, né, no caso, ou, como ele traz aqui especificamente, o helmet, que seria o padrão ouro que a gente já sabe. Então, sempre que eu tiver à disposição cateter de alto fluxo, helmet e outro tipo de VNI, a minha opção sempre vai ser o helmet. E nesse caso, ele coloca o helmet com CPAP de 10 centímetros de água. Se ele respondeu, continuo com o helmet. Se ele não respondeu, eu partiria para a intubação orotraqueal desse indivíduo. Além disso, considerar outros sinais clássicos já para intubar, que seria um aumento da frequência respiratória, uma redução do nível de consciência, avaliada pela escala de coma de Glasgow, uma instabilidade hemodinâmica desse paciente. Isso me diria que esse paciente, ele precisa partir para uma intubação orotraqueal.
E a prona espontânea é algo que pode ser usado em associação com a oxigenoterapia, em associação com a ventilação não invasiva, em associação com o catéter de alto fluxo. E daí eu tenho que ter muito cuidado também em quando indicar e quando interromper essa prona espontânea, tá certo, gente? Então, aqui seria uma foto do arquivo pessoal meu, tá? A gente tem utilizado, mas a gente tem que ter muito em mente quando é a hora de parar, tá? Por quê? Porque se a gente prolonga o uso, a gente pode estar trazendo mais dano ao paciente. Então, sim, melhor oxigenação. Esse estudo, ele mostra que os pacientes estavam com a saturação de 80, foi para 84% com a oxigenoterapia, e quando esses indivíduos foram pronados, foi para 94%. Mas qual cuidado? Não vai evitar a intubação de todo mundo. Então, a gente tem que avaliar nosso indivíduo para saber se aquele é o momento de partir para a intubação ou se naquele momento dá para manter o indivíduo em prona espontânea, tá? E aí, a gente vai ter esse fluxograma, onde aqui vão ter algumas contraindicações, que seriam indivíduos com a frequência respiratória maior do que 35, com PCO2 muito alta, causando um pH muito baixo, instabilidade hemodinâmica, agitados. Entendam que para fazer prona espontânea, o indivíduo precisa estar cooperando. Eu vejo muito esse erro das pessoas quererem pronar espontaneamente o indivíduo que não tem capacidade de cooperar, de colaborar. Então, não adianta. É uma coisa que é espontânea, o paciente tem que ter essa condição. Eu não vou me deter isso para a gente não perder tanto tempo, mas eu quero falar disso. Ó. O que é que eu quero falar? Se você está avaliando esse indivíduo e vai avaliar a saturação, se ele está mantendo a saturação entre 92% a 96%, ok. Você pode seguir um fluxo de a cada 2 horas ou 30 minutos, dependendo da tolerância, está mudando. Fica em prona, fica em supino, fica em decúbito lateral direito, fica em decúbito lateral esquerdo. Agora, se ele não consegue manter essa média de saturação, como eu já vi, às vezes o paciente fica mantendo a saturação de 88, de 87, e as pessoas querem postergar uma intubação, isso não é o indicado. Se ele não está mantendo essa meta de saturação, o indicado é que realmente seja realizada a intubação, né, e que não postergue a intubação desse indivíduo, tá certo? Isso é muito importante esse cuidado. E agora a gente vai falar um pouquinho da intubação orotraqueal propriamente.